Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras, que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos, contando histórias de incríveis mulheres. E a nossa convidada da noite de hoje é a Cleoni Maria Mesomo Pegoraro. Boa noite, Cleoni. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Viridiana. Tudo bem? É um prazer, Cleoni, receber você aqui e poder contar para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da sua história. E ainda mais sendo, né, a nossa vizinha aqui do município de Paraí, né? Então, a nossa emissora tem uma audiência e muito regional e a gente procura valorizar não só as mulheres aqui de Nova Prata, mas também dos municípios próximos. E agora, logo no início do programa, Cleoni, eu gostaria que você se auto-apresentasse. Dissesse para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Cleoni. Eu sou Cleoni Maria Mesomo Pegoraro, né? Nasci em Paraí, né? Sou casada, tenho 2 filhas, né? Filhas grandes já? Já estão grandes, casadas, já estão com filhos, né? Tenho 4 netos. Já então, vó, então, não, coisa sou boa. vovózona já. Então, é 2 meninos e 2 meninas. A minha família é tudo. Você é natural de Eu Paraí também? Isso, eu sou natural de Paraí. Tá. E, Cleoni, como foi a sua infância? Você sempre morou ali no município de Paraí? Do que você brincava, do que você gostava? Como era a infância? Eu, assim, nasci em Paraí, então sempre fiquei ali até um determinado tempo, né? Minha infância foi ali, a gente brincava de casinha, de boneca, né? Quando eu pude fazer as bonecas, eu mesmo fazia, sabe? Fazia a cabecinha, costurava tudo bonitinho. De tecido? Isso, em tecido. Eu fazia e nós brincávamos, porque eu sou a 6ª da família, né? Uma família numerosa, né? Então, eu fazia para as minhas irmãs menores, né? Então, legal. tinha mais 4 depois de mim, né? E aí confeccionava as bonecas, porque naquela época era mais difícil da gente comprar bonecas, né? Como é hoje, era né? As muito crianças difícil. Hoje têm Muito inúmeros difícil. Brinquedos, né? E a família numerosa, né? Pobre, sabe? Não tinha assim condições de ter tantas coisas. Mas a gente vivia feliz até com o que nós tínhamos, né? É verdade, Porque, dava valor, né? Sim, dava valor no que nós tínhamos, né? E você morava no interior? Isso, no interior ali de Paraí, 4 quilômetros, pertinho do Trevo de Paraí, né? E assim a minha vida foi, a minha infância foi assim, não lembro assim, desde os 6 aninhos em diante que eu lembro, sabe? Que a minha primeira comunhão, que eu me lembro, né? Umas coisas assim, depois assim fui crescendo ali, fiquei muito ligada na avó, sabe? Que a minha avó era bem idosa e era surda. Ela ficou surda, não que ela fosse surda de natureza. Com o passar do tempo. Isso, com o passar do tempo. E daí ela dependia muito de alguém e esse alguém era eu.
sabe? Eu estava muito assim com ela, né? E vivia muito no quarto com ela. Um determinado tempo ela não conseguia mais sair, porque nós tinha aquela casa enorme, sabe? 6 quartos, é aquele corredor imenso, né? E aí, e daí eu ficava muito tempo no quarto com ela. Ficava, né? Ela queria saber no que aconteceu durante o dia. Então, assim, através do meu gesto, né, da boca, ela conseguia ler o que eu, né, entender de entender o que eu falava, acontecia. né? Foi bem difícil, sabe? Mas foi indo, até que um dia ela faleceu, né? E aí. E você tinha que idade? E aí eu já tinha uns 12 anos, né? De 11 para 12 por aí. Mas ficou com a avó, cuidando da avó quando era bem criança, né? Já, bem menina. Eu ainda era bem novinha, sabe? E como tinha muitos irmãos, né? E a gente se ajudava um com o outro, eu tinha que ajudar, eu lavava os pezinhos e aquela coisa toda, né? E ficava mais assim com eles. E depois, quando eu pude ficar com a avó, então eu ficava, aí rezava o terço com ela, fazia. Imagina quanto ensinamento ela passou para você, né? E ela me fazia rezar o terço, daí eu cozinhava maçã para ela, porque ela não conseguia assim comer, que era um pouco difícil. Daí fazia sobremesa de maçã, fazia muita coisa para ela, sabe? E já cuidava da avó desde pequena. Sim, o pessoal saía assim até os finais de semana, os sábados, e eu ficava com ela, né? Tudo passou, né? E quando ela faleceu, eu senti muito. Imagino. Me deu depressão. Eu não sei se foi depressão ou se foi uma tristeza muito grande, porque eu desmaiava do nada. Fiquei muito mal. E minha mãe foi minha verdadeira psicóloga, porque não se levava para o médico para isso, né? Não tínhamos esses recursos que se tem hoje, né? Não, minha mãe foi minha psicóloga, sabe? Conseguiu superar então esse problema através do carinho, do amor da mãe, verdade, né? E é bem como você falou, antigamente a gente não existia tantos profissionais, tantos recursos, e a gente tinha que dar um jeito, né? Tinha que melhorar de alguma forma, tinha que melhorar. Né, Cleoni? E olha, do nada eu acho que ela lá de cima ajudou. Com certeza, acho que ela me ajudou, viu? É verdade. E depois na adolescência, Cleoni, você continuou no município de Paraí, foi para outro município? Eu continuei ali um tempo, então assim, como eu era cesta da família, tinha só a segunda que era mulher, depois tinha mais 3 homens, depois vim eu. E aí, a minha mãe precisava de alguém, a minha irmã ia casar, e ela me tirou do colégio. E daí veio tudo à tona, comecei a chorar de novo. Minha vida foi uma choradeira, sabe? E daí foi, assim, bem complicado. Daí perdi uns anos de estudo, até que no momento a minha mãe me liberou, disse, vamos, não adiantou, né? Eu queria estudar. Sim. E aí eu fui, só que eu estava na 5ª série, eu tive que fazer provas para entrar. Adaptações para poder ficar na idade certa, né? No ano certo. E daí assim me formei, estudei ali em Nova Araçá e fiz até a 8ª série ali. E depois eu disse assim, e agora, né? Não estava muito afim de ficar em casa, porque trabalhar na roça não era não era o que eu queria, sabe? E daí eu saí de casa, eu devia ter quase meus 18 anos, fui para Bento e comecei a estudar e trabalhar lá. E lá você trabalhava em que área? Eu comecei, na verdade, uma fábrica de móveis. Aí quase um ano fiquei ali. Aí depois fui em lojas, nas lojas Pernambucana, na Alegrete. Eu trabalhei ali um tempo. Até que meu marido, nós tínhamos se separado já há uns 3 anos que nós estávamos separados, ele me achou lá. E aí que no ano seguinte ele pediu para voltar, que ele quis voltar, né? E acabei retornando para aí. E Cleoni, o que te levou a escolher a profissão de enfermeira? Será que esse tratamento que você teve, esse cuidado que você teve com a sua avó influenciou nessa tua escolha? Eu imagino que sim, viu? Porque assim, não tinha nada. Eu estava trabalhando em lojas, estava trabalhando em comércios e não tinha nada a ver. Só que quando eu voltei dali, em 8 dias teve um concurso ali na Copasso. Foi uma antiga Copasso que hoje é Santa Clara.
E aí eu entrei em 8 dias que eu estava em casa, eu comecei a trabalhar lá. E aí fiquei por 9 anos trabalhando ali. E nesse tempo até eu fiz um curso por correspondência, que até minha comadre, que foi minha colega, ela disse, mas tu tá fazendo isso pra quê? Eu disse, é uma coisa que me chama, sabe? E eu gostava daquilo. Que era da enfermagem. Isso, da enfermagem, técnico da enfermagem. Tinha muito isso, né? Isso. Cursos por correspondência. Isso, eu gostei, sabe? Mas eu acabei que nem finalizei o curso. Daí deixei ali. Em 9 anos que eu quis sair. Eu queria ganhar mais também, fui tentar coisas melhores. E aí eu saí de lá, mas daí nós tínhamos um barzinho, aí até, né, pra noite, né. E daí acabei saindo dali e fomos para a praia fazer um veraneio lá, que a gente tinha uma sorveteria e nós cuidávamos num camping. Ficamos ali uns 2, 3 anos. Mas não era bem o que eu queria. Num determinado tempo que nós estávamos em casa, era inverno, eu fui convidada para substituir uma pessoa no hospital, uma cozinheira, né? E daí fui. Eu disse, olha, não estou fazendo nada, né? Aí fui trabalhar no hospital e aí que o administrador me pediu para ir para enfermagem. E aí que tudo começou, né? Que daí aí comecei a estudar, eu não tinha terminado ainda o 2º grau, me faltava 1 ano. Fui fazer o auxiliar na época. Aí depois exigiram o técnico, porque disse que ia cair e tal, né? Aí como me faltava, ia para Passo Fundo. Fui para Passo Fundo, fiz o último ano ali e em seguida fiz o técnico. E aí fiquei. Foi difícil, muito, 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 muito. Porque as meninas pequenas, adolescentes... As crianças pequenas. Uma tinha 8, uma tinha 13 quando me formei. Elas tinham um pouco menos até, né? Porque foram uns quase 3 anos, né? E aí... Mas foi uma luta, mas eu consegui fazer. E ficou quantos anos dentro ali trabalhando no hospital como enfermeira? No hospital por quase 30 anos. 30 anos. Eu ganhei uma vida, né? Meu Deus. Eu ganhei um negócio uma placa de homenagem. Isso, placa de homenagem nos 25 anos. E ainda fiquei mais uns 4 anos ali. E depois, quando veio a pandemia, eu disse assim, olha, eu já tinha passado os 60, como meu marido infartou, eu tinha medo de passar Covid para ele. Eu disse assim, eu estava na linha de frente, na verdade, né? Eu disse, eu vou passar Covid para ele vai morrer dessa vez, né? E daí eu disse assim, não vou... Me afastei. Eu e mais uma colega minha, né? Que nós estávamos mais ou menos ali na mesma faixa etária. E aí eu saí e fiquei uns meses fora, né? Quando voltei, não foi mais o que eu, né? Já tinha mudado toda aquela situação, realidade. Pois é. Aí eu tinha passado para a noite, né? Estava substituindo ali. E daí a moça disse, mas tu substitui férias, depois tu vai passar 8 horas. 8 horas por dia, eu não... Chega um ponto da vida da gente que a gente mesmo, né, profissional, percebe que está na hora de se aposentar, né? É verdade. Que não tem mais e daí como tinha, continuar. E tinha o presidente, que era o João Secanho, disse, João, quero sair. Ele disse, vai que te ajudo. Então, eu disse, eu estou indo embora. E daí eu saí mesmo por conta e fiz um acordo ali no hospital e saí. Aí fiquei em casa, gente, uns 6 meses que eu estava em casa, eu não me acostumava, quase que me dá depressão. Eu disse, o que eu vou fazer em casa, né? Aí uma biomédica me convidou para abrir o laboratório, que começava eu e ela, né? E aí começamos um laboratório, fiquei por mais 2 anos. E aí foi que ele negociou e fechou com aquele laboratório e acabei ficando em casa de novo. Neste ano de 2000... aposentou como enfermeira e ficou um tempo, não se adaptou, foi para o laboratório. Na verdade, eu me aposentei em 2006 porque eu sumei agricultura. Sim. Né? Eu era nova, não tinha nem 50. Aí... Mas permaneceu na ativa por mais um tempo, até a pandemia. Sim, isso. Fiquei porque daí eu... Fiquei no hospital, né? E na época, as meninas da faculdade, eu disse assim, eu vou precisar desse dinheiro. Foi bom na época.
Mas eu me aposentei muito bem, porque, na verdade, como eu não tinha idade, né? A minha aposentadoria ficou, o meu salário ficou baixo. Mas, na época, foi bom. Então... São decisões que a gente tem que tomar, Sim, né? é uma decisão que eu tive que tomar. É isso aí. E é isso que vai fazendo com que a gente vai percebendo, né, qual a melhor área de atuação. Sim. E também é importante não se acomodar, né, quando se aposenta jovem. Sim. Outra coisa até que eu esqueci, quando eu estava no hospital, eu trabalhava numa farmácia também. Ao mesmo tempo? Uma farmácia externa, né? Então eu fazia um turno lá e outro na farmácia. Então foi muito assim, trabalhei muito, sabe? Muito. Que eu podia até ficar de boa, né? Sim. Mas em 2023, agora, eu fiquei muito ruim. Peguei Covid várias vezes e nunca fui atrás de, sabe? Sim. De eu querer me curar sempre sozinha, né? Aí me deu uma pneumonia com uma sepsemia. Fiquei quase um mês no hospital. Nossa. Quase morri. Já era 2023, nós já estávamos no final quase da pandemia, janeiro, né? De 2023 foi. Já no final disso. E a pandemia realmente foi um período, assim, muito assustador na vida de todos, né, Cleoni? E a gente não sabia o que era, o que estava por vir, né? Nos pegou todos de surpresa. E eu imagino o quanto foi difícil para vocês que estavam na linha de frente, né? Nos hospitais, quantas histórias viram. E realmente, assim, você com um histórico, né, do marido vários em casa, pacientes, é complicado. Mas a gente vai agora dar uma olhadinha numas imagens que você nos enviou ali, pra gente, então, ilustrar um pouquinho disso tudo que a Cleoni está nos contando. Então, você pode comentar, Cleoni, as fotos. Eu sou pequena, querida minha mãe, olha, você tem 3, 6, 7 filhos aí, né? 7 filhos. As famílias eram numerosas. Né? A minha mãe casou com 19, com 33 anos, ela teve 11 gravidez. Nossa! Acredita? E o último faleceu porque não conseguiu, ela teve uma hemorragia, ela não conseguiu nascer. Eu sou aquela menina que está no colo da avó. Ai, olha ali, com um laço no cabelo ali. E essa avó que você cuidou. Isso, é dessa avó que eu cuidei. A única avó que eu conheci, na verdade. Já tinha uma ligação forte, né, com a avó. Sim, eu acho que sim, viu? Eu sabe que eu penso mesmo que teve ajuda dela, sabe? Porque assim, não tem explicação. Eu tinha medo de tudo, tinha medo da morte, tinha medo de tudo. E na época, eu ainda trabalhava na funerária. Nossa, trabalhei no hospital, de atividades. Sim, ainda trabalhando no hospital, eu ia para uma paciente, sabe? O corpo do paciente. Vamos ver outras fotos ali. Então, essa aí, a minha irmã, quando casou, eu devia ter ali 15 anos, eu acho. Eu era bem gordinha até, desde essa época. Ó. Então... É o casamento da sua irmã. Isso, foi o casamento da minha irmã. Mas nessa época eu ainda estava triste. Mas logo depois eu fui. Aqui eu estava em Bento nessa época ali, ó. Ali já estava morando em Bento. Eu já estava morando lá, né? Eu já estava bem. Foi um período difícil também esse, mas... Aqui foi o meu casamento, ó. Na verdade, eu casei no mesmo ano que eu voltei. De Bento. Isso, engravidei e casei. Então já levei de enxoval. A filha mais velha. Isso, um amor de pessoa. Ela é fantástica. E essas são minhas últimas netinhas, então. Ângela, Vitória e a Sofia. Que amor. Meu amor, eu cuido dessa maior. Ali está no laboratório? Aqui estou no laboratório, Eu mandei isso. Aqui é a minha família, então eu, meu marido e minhas 2 filhas. Bonitas filhas, olha. Os amores. Essa é a mais velha, essa que está debaixo. Ela tá magrinha, agora tá uma belezura. Sempre foi bonita. Aí com o marido. Eu, meu marido. Isso aqui foi numa formatura, acho, do meu... Aqui tô no laboratório também.
E aí no laboratório você trabalhou por mais quanto tempo? 2 anos. Mais 2 anos. É. Sim, faz Depois de pouco se tempo. aposentar. Aqui minhas 2 meninas, ó, eram pequenininhas ainda. Eu vivi por elas, meu Deus. É demais. Aqui é meu genro e minha filha, casaram há 5 anos, acho. É. Como tinha que ser pouca, selecionei poucas fotos. Aqui é a Thaisa e a pequenininha, a Julian, de bebezinha. E aqui Aí faz também- uns 15 anos, acho, essa foto. Também com Né? o marido. É, meu marido estava bem ali nessa época. Passou um bocado difícil. É, e aqui, então, são os meus netos, esses 4. Uhum. Esses aí são os... É que minhas colegas de trabalho do hospital. Do hospital. Isso. É, uma turma delas. Esse é meu neto maior, que ele fez... se formou aqui. Era uma formatura... É a formatura dele, do 2º grau. E aqui foi a minha. A sua formatura. Formatura é sempre um momento Aqui ímpar também. na vida da gente, Essas né? também são colegas minhas lá do hospital. Tem um grupo que até hoje a gente janta, né? Sai para jantar de vez em quando, tomar um amizades que a gente leva para a vida inteira, né? Verdade. As colegas de trabalho, né? E Cleoni, a gente estava conversando então sobre ali no hospital. Em que áreas do hospital, assim, que funções você tinha dentro do hospital? Em que seção você trabalhava? Na verdade, quando eu entrei, a gente não tinha nem enfermeira padrão, então nós tínhamos que fazer tudo. Um pouco de tudo. Então, desde esterilização, no posto de enfermagem, esterilização, parto, cirurgia. Entrei muito no bloco cirúrgico, nos partos, assim, que normalmente se vinha à noitinha, o que vinha para de manhã, eu estava no início, eu trabalhei de manhã, uns 5, 6 anos, fiquei de manhã, né? Então, era muito as cirurgias e os partos eram pela manhã. Os partos, no caso, parto se fosse, né? Se tivesse que ser. E você sentiu, assim, alguma mudança dentro da sua carreira de enfermeira, no passar dos tempos, assim, de lá de quando você começou até nos últimos anos antes de se aposentar, muita mudança teve dentro dos próprios métodos de enfermagem? Sim, com certeza. Médicos. Com certeza, teve muitas mudanças, porque como foi crescendo, teve na verdade, o que eu queria falar? Enfermeira padrão, teve vários trabalhos, então, assim, tudo foi progredindo, né? Tudo foi aumentando, então teve muitas mudanças, né? Foi bem... Imagina, 30 anos, teve um progresso enorme, né? Exatamente, Um avanço enorme. E daí, na verdade, a gente ficou um pouco mais aliviada, né? Que daí a sobrecarga ficou um pouquinho menor, né? Porque daí, como tinha enfermeiros, aí, né, começou a vir um em cada turno e tal, né? Então, para nós ficou um pouco mais suave, dividir né? as funções, né? Isso, porque sim, tinha que fazer um pouco de cada, né? Isso, porque além né, numa época que depois eu passei para a noite, nós estávamos em 2. Nós tínhamos que se virar com o posto de enfermagem, se viesse parto, se tivesse qualquer coisa, a emergência lá na frente, né, tudo, consulta, nós se virávamos Tinha que se virar com tudo. Com tudo. Isso. Aprender um pouco de tudo, então, e viu muita coisa. Muita coisa também, é verdade. Cleoni, o nosso papo está muito interessante, mas a gente chegou, então, no final do primeiro bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente, então, pede para que as pessoas fiquem conosco, porque a história da Cleoni é muito interessante. É como eu digo sempre, as histórias merecem serem contadas e a gente aprende muito com exemplo, né, de outras pessoas. Então, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta em instantes.
Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla. 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher da Conecta Mais TV. Nessa temporada, nós estamos trabalhando com o tema Aposentei e Agora? E estamos hoje, então, conversando com a Cleoni Maria Mesomo Pegoraro, que é do município vizinho aqui de Paraí, e está nos contando um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. E nesse momento eu quero agradecer então aos nossos patrocinadores, principalmente a loja Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos, e tudo que eu visto nos programas Mais Mulher na Regla tem. E também um agradecimento todo especial à Ótica Darshan, que fica situada na belíssima Casa Boito, ali na esquina da Praça da Bandeira. Lá você encontra óculos de grau, óculos solares lindíssimos e perfumes importados. Sem falar no atendimento maravilhoso da Jo e da Vivi. Eu já dei uma passadinha lá e já escolhi o meu óculos de sol, que é um aviador no tom de azul, lindíssimo, moderno, elegante. Então dá uma passadinha lá na Ótica Darshan e escolha o óculos da sua preferência. Então, agradecendo os nossos patrocinadores, a gente dá continuidade ao nosso programa, ouvindo mais um pouquinho da história da Cleoni. Então, a Cleoni, que foi muito tempo enfermeira, ficou por 30 anos, né, nessa profissão tão importante, que é ser enfermeira, que é se doar e cuidar do outro, né? E que teve uma história linda no início da sua infância, cuidando da avó, né? Então já tinha ali o dom de cuidar do outro, que passou para a sua profissão. E continuando então o nosso bate-papo, Cleoni, fala para nós assim, o que você considera como qualidade importante de ser uma boa enfermeira? O que uma boa enfermeira precisa ser? Olha, eu principalmente é se doar, né? Ter empatia, porque assim, eu trabalhei muito com cliente, mas cliente doente é diferente, né? Então, tu tem que te doar, tu tem que entender, tu tem que ouvir, né? E olha, todo esse tempo, assim, o pessoal gostava muito de mim. Foi, assim, até muito... porque as pessoas que estão doentes, né, são pessoas que estão mais vulneráveis, né? E daí conversava muito com eles, né? E temos que ter também um cuidado, não só com o paciente, mas com os familiares, né? Que os familiares sofrem muito. Muito, né? É verdade. Junto com, né? Tem um paciente, está doente, está sendo atendido, e a gente tem que ter um olhar para a família inteira, né? Que fica doente junto, não adianta, né? Sim, adoecem todos, né? Mas assim, foi bem... Tem que ser assim, tem que te doar. Tem que se doar. E Cleoni, qual era a sua relação, assim, como era a sua relação com os médicos e com outros profissionais de saúde? Olha, ótimo, sempre se damos super bem, né? A gente sempre conversávamos, né, sobre casos, sobre diagnósticos, né? Sempre foi muito bom, um relacionamento bom. E um aprendizado constante, né? Nossa, muito, muito. E com os colegas também, sempre foi, nós tínhamos um grupo bom. Tu sempre tem alguma coisa, sabe? Né? Gente nova que sai. No início
Na verdade, no início fica um pouco difícil, né? Mas depois pega a depois, prática, né? daí Experiência. Isso, é entrosamento e, né? A gente vai... E Cleoni, tem algum caso que lhe marcou assim profundamente durante a sua carreira como enfermeira? Que você pudesse colocar aqui algum caso que chegou a lhe emocionar? Ai, muitos... Teve esse... Olha, muitos e muitos casos, né? Porque quando chegou o paciente, assim, principalmente gente idosa, né? Que e parece que ele sabe que vai morrer, né? Então, ele te pede, te dá a mão, dizendo que ele tá morrendo, que ele quer morrer e tal, né? Então, tu acaba aceitando aquilo e dando a mão e tu reza junto para a pessoa, né? Partir em paz, né? Porque nem todos conseguiam partir em paz, demoravam para morrer, sabe? Então fica bem. Mas assim, teve muitos casos que, né? A gente até esquece de Imagina, citar, 30 anos, de né? citar, né? Bastante, né? Sim, mas principalmente assim, quando é uma doença assim, prolongada, aquela coisa, né? Que te deixa a família assim muito abalada e tal, né? Então, mas teve vários casos, né? Que a gente pegava muita coisa sozinhas, né? Também, acidentes principalmente, né? Então, isso aí é uma coisa que marca bastante, né? Com certeza, né? E não é qualquer pessoa que consegue exercer essa profissão, né? Sim, tem muitas verdade. pessoas, porque eu vejo, é uma profissão que tem que ter coragem também, né? Acima de tudo. Porque assim, nós pegava muito acidente uma vez. Era muito, não sei, se não tinha CIPA, não tinha EPIs, não tinha assim, muitas reuniões com o pessoal, entre o pessoal nas pedreiras, pessoal assim, nossa, era muito acidente. Bastante acidente de trabalho, né? Acidentes de trabalho, talvez não usavam os EPIs também, adequados também, que imagino hoje em dia a gente tem um certo hoje em cuidado, dia né? Hoje em dia já o povo se cuida mais, né? Mas... E como você lidava assim com o cansaço, o estresse, as situações difíceis que se apresentavam no trabalho? Olha, o que acontecia no hospital eu deixava lá. Eu nunca levei nada para casa, eu não misturava as coisas, sabe? Conseguia separar isso. Eu conseguia separar mesmo. O que acontecia, deixava lá, ia para casa, é outra história. Então, eu lidava bem com isso. Eu ficava, claro, aquela coisa, né? Mas eu procurava não passar para minha família, né? Então... Isso eu conseguia. Nem todos conseguem. Eu ia falar, o correto, mas nem é verdade. Nem todo mundo tinha colegas, né? Que não conseguiam. Acaba levando para dentro da família problemas do trabalho que acabam afetando os familiares também, isso, né? É verdade. Então até meu marido perguntava, disse, mas tu nem me falou isso e aquilo, né, que aconteceu e tal. Eu disse, olha, procurei não... Né? Preservar, né? Preservar os familiares. Isso, nem a necessidade dele. Isso aí. E Cleoni, você sente saudades desse teu trabalho como enfermeira? Eu ainda sinto saudade, Gil. Pois é. Passou tantos anos, né? Mas... E se você pudesse voltar assim no tempo e escolher uma profissão, você escolheria ser enfermeira novamente? Eu acho que eu queria ser mais que isso também. Queria a área da saúde, sim. Olha ali. É verdade. Eu sempre pensei que eu queria estudar antes disso. Eu queria fazer fisioterapia, na verdade, né? Mas, ou enfermeira padrão, né? Mas assim, sempre foi muito bom. Na área da saúde. Sempre voltada à área da saúde. Tinha o dom para isso, né? Pois é. E ali no finalzinho, então a gente já conversou um pouquinho sobre isso, quando você estava prestes a se aposentar, esse período ali, essa transição da aposentadoria, o que fez você decidir, não, eu vou me aposentar, foi a pandemia, né? Para sair do hospital, sim. Na verdade, sim. Acabei que eu disse, olha, vou
virar a página, vou procurar outra coisa, quem sabe. Mas com a intenção de fazer alguma coisa, Sim. né? Mas e nos primeiros meses que estava aposentada, era tipo férias, assim. Sim, Primeiro eu mês procurei, a gente curte, procurei né? pensar e disse assim, vai ser uma férias, né? Segundo Mas eu vi que também. mas vi que foi prolongada demais, eu disse, eu acho que não vai dar, não. Porque eu acho que a mulher e as pessoas que se aposentam, né, no início é férias, né? A gente imagina, não, estou de férias. Mas depois eu acho que a rotina, o convívio com os colegas, né, os horários, tudo isso acaba fazendo falta, né? É verdade. E nem é bom também a pessoa parar de vez, né? Parar totalmente. E você né? se dedicou a algum projeto, alguma atividade física, algum hobby que você não fazia antes e você conseguiu ter tempo para fazer depois da aposentada? Na verdade, muito pouco, porque eu sou um pouco acomodada, sabe? Um pouco acomodada. Eu faço pilates, né? Umas caminhadas. Mas como eu fiquei ruim, né? Nessa época ali de 2000, quando que eu parei ali, praticamente parei em 2022, 23 que eu tive esse episódio ali, né? Então, quase não... Para caminhar na rua, assim, quase não fui. Mas eu faço pilates, né? E como minha filha não quis me ver parada aí, ela disse, mãe, tu vem comigo, então, né? Daí eu vou na casa dela de manhã e fico com a Ângela. Já é um compromisso, Isso, né? é um compromisso. E uma bênção para sua filha, a avó poder cuidar da... netinha? Uma né? netinha. Netinha é uma bênção, né? Daí eu fico com ela a manhã toda, né? É um compromisso que você tem, né? Aí levo pro balé, levo pro inglês, né? E fico com ela. Hoje, 2, 3 dias que ela tá ruinzinha, fiquei em casa com ela até. Todo o tempo, né? De tarde, que ela estuda de tarde também, né? E tô assim, daí de tarde fica para mim as coisas e casa. Sempre tem, né? Sempre porque tem. Meu marido tá em casa. O lado bom também, a gente sempre coloca aqui no programa. Tem o lado muito bom de se trabalhar, de se sentir útil, de ter horário, de ter uma renda maior, de estar em contato com os colegas. Mas também, muitas vezes, a gente não tem tempo pra gente, né? Pois é, verdade. E aí a aposentadoria vem aquele tempo bom que vamos curtir a vida, vamos tirar um tempo para se cuidar, né? Exatamente. Daí eu consigo, assim, né, pelo menos sair mais com a família, né? E estou mais junto com eles e... posso ler um livro, posso ficar mais coisas para mim, né? Porque é uma coisa que eu não conseguia fazer. E daí, como meu marido tá em casa, né? Ele faz muita coisa também. Hoje também ele me ajudou muito. Eu fiz almoço, ele que faz o almoço, né? Olha, daí chego em casa, tá pronto. Já tudo pronto. E Cleoni, que conselho você daria para as pessoas que estão prestes a se aposentar? Olha, eu acho que parar mesmo, a gente enferruja, não deve não, tem que se manter ativo. Alguma coisa tem que procurar ou sair para passear, para viajar, para, né, fazer alguma coisa, atividade física, se é que não tinha, que nem no meu caso também que não podia antes, né? Mas é bom se empenhar. Ou alguma coisa até voluntária. Voluntário, né? Isso, voluntária, né? Tem tantas entidades que precisam, isso. né? Tem muita coisa para fazer a sua própria rotina e a gente está entrevistando aqui várias mulheres que estão nessa mesma situação e a maioria delas também coloca atividades físicas, um hobby que nunca fizeram. A gente até comentou no programa passado que uma das convidadas falou que leu a respeito da gente, que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente nunca fez na vida. Exato. Se desafiar, né? Isso aí. Então, diante disso que eu coloquei, você tem ainda algum projeto que você gostaria de executar nessa vida que você ainda não fez e pensou, eu gostaria de fazer isso e acabei não fazendo? Tem ainda algum... Pois é, de repente alguma coisa de voluntária mesmo, um voluntariado, né? Entrar em alguma entidade. Mas assim, no momento eu estou muito assim, dedicada aos netos, né? E daí
por isso está sendo difícil, tá um pouco difícil, né? Que tem um outro neto com 12 anos que ele vem seguido lá em casa, a gente leva pro futebol, pro inglês e tudo mais, né? Já está então, bem a gente ocupada, faz- né? Já sim. ocupando meio turno, já está bastante ocupada, né? É. Mas se puder, depois eu vou fazer alguma coisa assim também. Não vai parar. Não. Não, porque assim, ó, eu acho que quanto mais tu te mexer, quanto mais, né, e acaba conversando com pessoas porque essa coisa de só ficar em casa não é legal, não é. Eu percebi que não é muito bom, não. Cleoni, e se você pudesse olhar para trás, qual conselho você daria para sua versão mais jovem? Lá atrás para a menininha, que conselho você daria? Aquela menininha lá que ficava muito triste com tudo, né? Que não conseguia as coisas, né? Deixar passar, né? Tudo foi assim, tudo aconteceu, foi um aprendizado, né? Foi uma coisa assim que na verdade foi por uma boa causa. Então não tenho muito o que dizer, sabe? O momento era aquele né? Não tenho muito o que falar, sabe? E o que é aquela menininha? O que é aquela menina que cuidava da avózinha lá? Ela falaria para Cleoni hoje? Tu fez bonito. Olha que legal. Isso aí. Porque não me arrependo, não. Nem um pouco do que eu fiz, sabe? Do tempo que fiquei com ela, né? Das horas, os dias, eu dormia com ela. Dormia na cama com ela. Então, assim, eu acho muito, muito bom ter feito isso. E eu acho que eu tive o retorno. E como você gostaria de ser lembrada? Uma pessoa que lutou muito, uma pessoa que conseguiu vencer, né? Eu não quero tristeza, eu só quero alegria agora. Esqueci os momentos assim que não foram muito bons, né? Todos têm. Todos têm, né? É isso aí. E aí, procurar lembrar das coisas boas, do bom que ficou, né? Porque assim, entre a família que nós tínhamos, a família assim, muito, muito, muito unida, né? Então, é muito... A gente ainda consegue se manter nesse amor, né? Essa união, muito bom. E isso é importante, né? Vem de uma família unida, é isso que você leva para sua família, e seus netos, com certeza, levarão também para as famílias deles, né? E a base que meus pais deixaram foi muito importante, sabe? Eles criaram uma família espetacular, sabe? Somos todos unidos, assim, somos em 10. Pena que agora um morreu na pandemia, faz um ano agora, na Páscoa. Foi 15 dias depois. Então, mas assim, todos... Agora na Páscoa vem todo mundo, né? Coisa boa, né? Mais reunião 50, de família. 60 pessoas, sabe? Olha só que coisa boa. Então, nesses momentos, assim, a gente se reúne a família toda, sabe? É um espetáculo. A gente lembra muito dos pais, né? Que eles tiveram uma família boa. Deixaram um belo legado, né? Um legado fantástico. Que bom ouvir isso, né? É muito importante ouvir esses relatos, né, de vida. E, Cleoni, qual a fé que move você? Olha, eu sempre fui de ter muita fé. Eu sou muito religiosa, acredito muito em Deus, acredito muito, né, que existe um Deus superior e que ele, né, o que dizer, né? Tudo isso. Não, fé, né, é o que nos move, né? Fé é que nos move. Eu acredito muito no Todo-Poderoso. E nós já falamos da menina, da Cleoni menina. Como você se imagina daqui 20 anos? Como será que vai ser a Cleoni daqui 20 anos? Olha, eu quero ter pelo menos saúde, né? Para daqui a 20 anos estar bem, né? E continuar assim, do jeito que eu tô indo, né? E com meus netos, minhas filhas e passeando.
Ai, coisa Quero boa, passear. né? Quero passear. Isso aí, É tendo uma coisa que eu não fiz. saúde, família. Isso, com saúde, família e viajar, porque assim, coisa que eu não pude fazer antes, vou fazer agora. Que tem o lado muito bom da aposentadoria, né? Que a gente Exatamente. fica mais tranquilo também para fazer as viagens que o trabalho Exatamente, porque assim, né, entre os compromissos não dá. os compromissos, entre hora extra, que às vezes tinha pouco funcionário, tinha que fazer, nunca dava quase para sair, né? Então, hoje, vamos permitir isso, né? Muito bem. À medida do possível, né? E é o que a gente fala aqui no programa, né? Que todas as mulheres que eu entrevistei nesta temporada, né? Sobre o Aposentei Agora, todas, até o momento, falaram que a gente não pode se acomodar. A gente tem que se reinventar, tem que fazer uma atividade física, um hobby, trabalhar de forma voluntária, né? Não podemos parar. Mas também tem um lado muito bom, que trabalhou a vida inteira, se dedicou a uma profissão, né? E que não tinha tempo para si. Exatamente. E que agora se tem, né? Agora tempo de ler um livro, de viajar, e bem merecido, né? Porque, com certeza, né? Trabalhou bastante a aposentadoria, então é um momento bem merecido também. Tem que cuidar da saúde física, da saúde mental, principalmente. Isso. Mas é um tempo de aproveitar a vida, né, também, Cleoni? Verdade. Muito bem. Cleoni, nós chegamos então ao finalzinho do nosso programa. Passou rápido. Viu só? Nossa conversa passou rápido. Eu disse, nós ficaríamos aqui a tarde inteira conversando e teríamos muito papo. Então, assim, ó, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra poder estar aqui conversando contigo, aprendendo contigo e contando a sua história para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então, muito obrigada de coração. Obrigada a você, Herediana. Prazer ter conversado foi contigo. Então, pessoal, a gente chega ao final de mais um programa, Mais Mulher, contando a história linda, a trajetória de vida da Cleoni Maria Mesomo Pegoraro, que é daqui do município de Paraí. Mais um exemplo, mais uma inspiração, né? E a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Desejamos a todos uma boa noite, um bom restinho de semana. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana, sempre nas quartas-feiras, às 21 horas, com programas inéditos. O programa Mais Mulher. Boa noite a todos.